E aí pessoal, beleza? Voltamos com mais um vídeo de análise e resumo de filmes aqui no canal. O filme escolhido dessa vez é Colombiana, Em Busca de Vingança. Então já vou pedir para você deixar o seu gostei, você se inscrever no canal se não for inscrito, tá? O seu gostei fortalece bastante o trabalho que a gente faz aqui. E também ativa o sininho de notificações, que aí assim que a gente postar o vídeo você é notificado e já pode assistir o nosso vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá fazer o resumo e a análise desse filmão. Colombiana, lançado em 2011, é um filme de ação e suspense dirigido por Oliver Megaton e escrito por Luc Besson e Robert Mark. A trama gira em torno de Cataleya, uma jovem colombiana que presenciou o brutal assassinato de seus pais quando apenas tinha 9 anos, né? A Cataleya é interpretada aí pela atriz Zoe Saldanha. Em Bogotá, onde tudo é orquestrado por Dom Luiz, um poderoso chefão do crime organizado. Após o massacre, Cataleya consegue escapar e fugir para os Estados Unidos, onde é recebida por seu tio Emílio, que também tem ligações com esse mundo, né, das grandes organizações do tráfico e tudo mais, e promete a si mesma vingar o que aconteceu com os pais, né? Já adulta, Cataleya transforma-se em uma assassina fria e extremamente habilidosa. Sob a tutela de Emílio, ela aprende a usar sua inteligência
astúcia, força física para eliminar os seus alvos, sempre buscando se aproximar de Dom Luiz e dos responsáveis pela tragédia de sua infância. Apesar de sua carreira como assassina de aluguel, sua verdadeira motivação é encontrar Dom Luiz e seus capangas, deixando uma assinatura pessoal em cada corpo. E com o desenho de uma flor de orquídea desenhada no peito das vítimas, em tributo ao nome de sua mãe. Ao longo do filme, vemos Catalé lidando com o dilema entre sua vida pessoal e sua sede de vingança. Ela mantém uma relação amorosa com Danny, mas esconde sua verdadeira identidade dele, o que complica ainda mais a sua vida dupla, né? A busca por vingança, no entanto, toma prioridade e Cataleia segue determinada a concluir sua missão, enfrentando obstáculos tanto da polícia quanto do submundo desses cartéis. No desfecho, Cataleia finalmente se encontra cara a cara com Dom Luiz. Ele utiliza toda a experiência acumulada em anos de treinamento para confrontar e eliminar aqueles que destruíram a sua família. A vingança é brutal, mas traz o fechamento que Cataleia buscava. No entanto, ao conseguir o que queria, resta a questão: o que vem depois? Bom, foi mais ou menos não, né? O resumo em si do filme, de toda a história, de toda a trama, o que acontece em torno de tudo, e com a Cataleia e as motivações, né? O que faz ela querer se tornar uma assassina profissional e buscar a vingança com o que aconteceu com a família dela, né? O que vale a pena pontuar aqui sobre o filme é que o pai dela, né? O Fábio, ele trabalhava para esse chefão aí, né, para esse chefão desse cartel. E aí chega uma hora que ele quer desistir, né? Ele quer dar uma atenção para sua família, ele quer fazer outras coisas, então ele quer desistir de fazer parte disso. Mas a gente sabe bem que é um mundo que quando você entra, você não tem mais chance de sair, ou você sai no caixão ou você não sai, né? E no caso do Fábio, ele saiu no caixão, não só ele, também como a esposa dele, mãe da Cataleia. Então, antes, né, ela tem as motivações dela, né, para poder buscar a vingança, mas isso já tinha sido, já era já reflexo da vida que o pai dela levava. Tá, agora partindo para uma análise um pouco mais profunda, né, do filme, Colombiana é um típico filme de ação moldado pela fórmula clássica de vingança, mas com algumas nuances interessantes que o destacam. A figura de Cataleia personifica a força feminina, mas é também um estudo sobre a devastação emocional causada por traumas de infância e a busca incessante por justiça. O diretor Oliver Megaton e os roteiristas Luc Besson e Robert Mark optaram por criar uma protagonista que, apesar de implacável e perigosa, é profundamente humana, motivada por um desejo incontrolável de restaurar a honra da sua família. O filme não se furta a explorar a dualidade de Cataleia, uma personagem que, embora esteja no papel de uma anti-heroína, frequentemente desafia a linha entre o certo e o errado. A narrativa utiliza a vingança como uma forma de libertação pessoal, mas também destaca o custo desta jornada. Cataleia perde muito ao longo do caminho, não apenas em termos de relações humanas, mas também em sua própria identidade. No final, sua vitória parece ser amarga, pois o vazio deixado pela vingança realizada levanta a questão sobre o que ela realmente conquistou. Então, aqui a gente vê, né, interessante a forma que o filme aborda ali todas as nuances da personalidade, dos objetivos da Cataleia, mas só que no final é a frase do Seu Madruga, né, a vingança nunca é plena, né, e envenena a alma. Então, no final das contas, ela acabou caindo na questão: e agora? O que me depois valeu a pena? Não, né? Ela sentiu uma vingança amarga, como se ela não tivesse conseguido satisfazer o desejo que ela tinha, né? O que ela pensou como seria se vingar realmente no final. Não foi nada daquilo e agora ela cai nessa grande questão. E o que vem depois, né? A que custo
foi tudo isso, né? O quanto ela sofreu, quantas pessoas também foram atingidas, pessoas ao redor dela também sofreram, né? Qual foi o preço dela conseguir essa vingança? Bem interessante. O filme aborda isso e até se você for trazer para o seu âmbito pessoal aí na sua vida, né? Às vezes algumas decisões que a gente faz motivado por sentimentos ruins, né? Qual é o custo disso, às vezes, de um objetivo que se coloca através de um sentimento desse? Ok, continuando. Um ponto importante a se considerar é a maneira como o filme lida com a violência. As cenas de ação são executadas de maneira é, com maestria, né? Muito boa a forma que o filme realmente, as cenas de ação são muito bem feitas, mas sempre com um subtexto emocional. A brutalidade que Catalé emprega contra seus inimigos reflete a intensidade da sua dor e a necessidade de justiça, tornando essas cenas mais que simples sequências de ação, mas representações visuais do seu conflito interno. No entanto, o filme acaba pecando ao cair em alguns clichês típicos do gênero, como o uso excessivo de estereótipos, né, dos latino-americanos e tal, tem essa estereotipação, né, associar muito essa parte ruim, né, associar estereótipos ruins ao povo latino-americano, né, e isso a gente vê com muita frequência e não é, de certa forma, legal, a não ser que isso tenha um outro objetivo no filme, né? Como uma forma de, sei lá, uma denúncia, um protesto contra algo ruim que acontece com a gente, né? Afinal de contas, a gente é latino-americano também, né? E a maneira previsível como alguns eventos se desdobram. Um pouco previsível, né? Em algumas coisas, né? Isso não deixa de fazer com que o filme seja uma obra muito boa, mas enfim, continuando, né? Vamos agora para os finales aqui. Outro elemento digno de nota é a performance de Zoe Saldanha. Realmente é uma atriz sem palavras, né? E isso não só nesse filme, como em outros também. Realmente ela atua muito bem. A sua atuação carrega o filme, trazendo uma intensidade física e emocional que faz Catalé parecer real e tridimensional. Embora a história em si seja simplista, Saldanha entrega uma interpretação que equilibra bem a dureza, eh, a dureza necessária para o papel e a vulnerabilidade subjacente de alguém cuja vida foi marcada pela violência desde a infância, né? A forma que o filme retrata isso realmente é feita com muita maestria, né? Os caras fizeram um bom trabalho. Vamos lá, continuando, tem bastante coisa ainda. Colombiana, Em Busca de Vingança, é um filme que entrega exatamente o que promete. Uma jornada de vingança implacável, recheada de ação e com uma protagonista forte. Embora a trama siga alguns clichês previsíveis do gênero, a execução é suficientemente envolvente para manter o espectador interessado, especialmente graças à performance convincente de Zoe Saldanha. Para aqueles que apreciam filmes de ação com protagonistas femininas fortes e uma narrativa movida por uma busca pessoal de justiça, Colombiana certamente oferece uma experiência bem emocionante e muito satisfatória. Contudo, vale notar que o filme pode não agradar a todos. O roteiro é simples e a profundidade emocional, embora presente, não é explorada muito a fundo. Em muitos momentos, Colombiana se apoia em cenas de ação e violência para impulsionar a narrativa, deixando de lado o potencial para uma análise mais profunda das motivações e de sua protagonista. Ainda assim, para quem busca entretenimento rápido e emocionante, o filme cumpre muito bem com a sua promessa. Falando agora um pouco sobre a atuação da Zoe Saldanha no filme, né? A atuação em colombiana da Zoe, Em Busca de Vingança, é um ponto central que eleva o filme a um nível acima dos tradicionais filmes de ação. Sua performance é incrivelmente física, com uma intensidade que traduz tanto nas sequências de ação quanto nos momentos mais sutis. O que Saldanha faz de forma excepcional é trazer uma profundidade emocional a uma personagem que à primeira vista poderia facilmente ser traduzida a uma simples figura de vingadora.
Ao longo do filme, ela consegue equilibrar a ferocidade e a vulnerabilidade de Cataleia, dando à personagem uma camada de humanidade que muitas vezes falta em filmes desse gênero. Saldanha já havia mostrado sua capacidade de transformar em personagens fisicamente exigentes em papéis anteriores, como em Avatar. Quem assistiu Avatar não sabia que era ela, é a Zoe Saldanha que faz, que participa lá do filme Avatar, né? Dirigido por James Cameron. Ela interpretou, como é que é o nome dele? Neytiri, né? Uma guerreira da tribo dos Na'vi, em uma performance que mesclava a força de uma lutadora com a sensibilidade de uma líder espiritual conectada à natureza. Embora Avatar tenha sido um filme marcado pela tecnologia de captura de movimentos, Saldanha conseguiu infundir seu personagem com uma profundidade emocional real, algo que é visível também em Colombiana. Assim como em Neytiri, Cataleya não é apenas uma máquina de guerra, ela é uma mulher marcada pela perda e movida por um desejo quase primal de justiça. As habilidades físicas que Saldanha traz para a tela são apenas uma parte da sua atuação, pois ela também consegue expressar a dor interior da sua personagem de uma maneira que ressoa com o público. Também em Guardiões da Galáxia, né, de 2014, como Gamora, ela interpretou a Gamora também. Zoe Saldanha mais uma vez assume o papel de uma guerreira letal, e desta vez no contexto do universo da Marvel. Gamora, assim como Cataleya, é uma sobrevivente de um passado traumático, e Saldanha usa uma abordagem semelhante para interpretar ambas as personagens. Em Colombiana, porém, a diferença está no tom mais sombrio e na maior intensidade emocional. Enquanto o Gamora tem momentos de leveza e humor, Cataleya é uma personagem mais fechada, moldada pela raiva, pela dor e de uma perda irreparável. A atuação de Saldanha em Colombiana é um exemplo perfeito de como ela é capaz de variar seu registro dramático, mantendo sua assinatura de força física enquanto aprofunda a carga emocional das suas personagens. Em outro ponto de comparação, né, que a gente pode fazer aqui, bem interessante também, é seu papel em Star Trek, né, de 2009, né, como a Uhura. Embora não seja um filme de ação, né, na mesma veia, né, na mesma proporção e intensidade que Colombiana, Star Trek oferece uma visão diferente de Zoe Saldanha, como uma pessoa mais cerebral e controlada. No entanto, mesmo nesse papel, ela mantém uma presença forte, que é uma marca de todas as suas, de todas as suas performances. Nesse mesmo papel, ela mantém uma presença forte, que é uma marca de todas as suas performances, né? Como eu disse, acabei de dizer, acabei falando duas vezes. Em Colombiana, ela leva essa presença a um nível mais físico, mas não deixa de lado o aspecto emocional que traz complexidade à personagem. Cataleya, assim como Uhura, é altamente competente no que faz, mas enquanto Uhura age com uma calma calculada, Cataleya é pura intensidade. O que torna a sua performance em Colombiana ainda mais impressionante é a combinação de ação e drama emocional. Saldanha consegue transitar entre a sequência de de lutas intensas e momentos de reflexão silenciosa, com igual eficácia. No entanto, é importante destacar que mesmo em cenas de pura ação, há uma narrativa emocional acontecendo ali junto, né? Cada momento de Cataleya, cada confronto parece estar carregado com o peso de sua história e de sua missão. O olhar de Saldanha por sua postura corporal e até mesmo sua respiração pesada após as batalhas comunicam a carga emocional que Cataleya carrega consigo. Isso é algo que poucos atores conseguem fazer de maneira tão eficaz assim como ela faz, especialmente em filmes onde o foco está predominantemente na ação, né? Ela consegue unir, não só fazendo um filme de porradaria, mas também tem uma carga emocional muito profunda, o que enriquece muito, muito, muito o filme e também quem está atuando ali.
Em comparação com os outros filmes de vingança, como o Kill Bill, que é do Quentin Tarantino, né, um grande diretor, onde a personagem de Uma Thurman é igualmente movida por vingança, a atuação de Saldanha em Colombiana se destaca pela maneira como ela transforma a Cataleia em uma figura menos estilizada e mais crua, né? Enquanto a noiva de Kill Bill é quase mítica em sua busca de vingança, Cataleia é visceralmente humana, e isso graças à atuação de Saldanha. Ela faz o público acreditar que por trás de cada golpe há um coração ferido, há uma mente cheia de memórias dolorosas, né? Conseguir transparecer isso em uma atuação realmente tem muito valor. No fim, Zoe Saldanha traz uma atuação que transcende as expectativas de um típico filme de ação. Sua interpretação de Cataleia é multifacetada, ao mesmo tempo brutal e profundamente sensível. Embora a narrativa de Colombiana possa ser simples, Saldanha adiciona complexidade e profundidade através de sua performance, tornando Cataleia uma figura com quem o público pode se conectar. Mesmo em meio a uma espiral de violência, sua atuação reafirma o motivo pelo qual Saldanha é frequentemente escolhida para papéis de mulheres fortes, mas com vulnerabilidades latentes. Em Colombiana, ela prova mais uma vez sua habilidade de dominar o gênero de ação sem sacrificar a profundidade emocional de seus personagens. E aí, pessoal, beleza? Voltamos com mais um vídeo de resumo e análise de filmes aqui no canal. O filme escolhido de hoje é Colombiana em Busca de Vingança. Então já vou pedir para você deixar o seu like, deixa o seu gostei aí, também se inscreve no canal se você não for inscrito, isso fortalece demais o trabalho que a gente faz aqui. E também ativa o sininho de notificações, né? Que assim que a gente postar o vídeo aqui no canal, você é notificado já e para poder assistir aí, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá fazer o resumo e análise desse filme. Uma jovem Cataleia testemunha o assassinato de seus pais quando ainda pequena e, ao crescer, acaba se tornando uma assassina profissional. Trabalhando para o seu tio, ela busca a vingança contra o criminoso que assassinou a sua família. Em Bogotá, na Colômbia, Fábio está falando com Dom Luiz, um traficante e também o seu chefe. Fábio quer sair, mas Dom Luiz diz a Marco para disparar em Fábio. Ninguém sai do cartel. Fábio está deixando o país com a esposa Alicia e a filha Cataleia. Ele dá a Cataleia um microchip e diz a ela para ir à embaixada dos Estados Unidos se algo der errado. Então Marco chega e dispara em Fábio e Alicia. Cataleia engole o microchip e jura que irá se vingar dos dois. Ela escapa de alguma forma, chegando à embaixada dos Estados Unidos e vomita o microchip para sua liberdade. O microchip tem detalhes de todas as atividades ilegais de Dom e é muito valioso para os americanos. Eles levam Cataleia para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela vai para Chicago e conhece o tio Emílio. E é irmão de Fábio. Cataleia finalmente consegue se soltar e chora nos braços do tio. Cataleia pede a Emílio que a treine como uma assassina profissional para poder se vingar de Fábio. Bom, nesse primeiro momento aqui do filme a gente consegue ver um pouco de como foi a infância da Cataleia, né, a colombiana, e de como quais foram as motivações, né, o que fez ela querer se tornar uma assassina profissional, o que fez ela querer buscar vingança, né? O pai dela, né, o Fábio, trabalhava então para esse cartel, para esse traficante, e ele queria sair, né? Ele queria abandonar essa vida, ele não queria mais viver aquilo e pediu para sair. Mas como assim, quem entra nesse mundo dificilmente consegue sair, né? E ali estava mostrando, era a prova disso, né? Você vai sair? Não, se você ou você sai num caixão ou você não sai, né? Essa é a lei dessas organizações. Então ele tentou sair, não, né? Em primeiro momento ele não conseguiu e aí depois ele resolve fugir. Mas nessa tentativa de fuga, o Dom vai atrás dele, né? Manda os caras ir atrás deles e eles acabam
indo dessa para melhor, né? Indo de arrasta. E aí, depois disso, mostra, né? Fala que a Cataleia acaba escapando, né, se salvando de alguma forma e acaba chegando na embaixada lá dos Estados Unidos e ela tinha engolido o microchip com essas informações. Então não era só por conta de uma pessoa estar saindo de uma organização como essa. E também tinha o fato de tudo que aquela pessoa viu e tudo que aquela pessoa fez. É claro que nenhum chefe de organização desse tipo ia querer que uma pessoa tivesse a oportunidade de sair para quem sabe poder contar ou denunciar, fazer alguma coisa que pudesse prejudicar os negócios, né, os negócios que esse chefe aí desse cartel fazia. Então, de forma alguma ele ia querer que o Fábio, né, o pai da Cataleia, saísse do cartel, mas foi isso que ele tentou fazer e acabou não dando certo. E o pior que quem presenciou tudo isso foi apenas uma garotinha, né? Acabou presenciando aí o assassinato dos pais dela e isso traumatizou, né, profundamente e também gerou um grande, né, um forte sentimento de vingança dentro dela, de ódio dentro dela contra essas pessoas, contra esse cartel a quem ela jurou se vingar. E aí depois disso que ela escapa, né? Ela escapa dessa perseguição, onde os pais delas foi assassinada. Ela acaba chegando lá na embaixada dos Estados Unidos e antes disso ela tinha vomitado um microchip. Né, que o pai dela tinha dado para ela, olha, isso daqui são informações importantes, se alguma coisa der errado, você corre para a embaixada dos Estados Unidos, que lá isso vai ser como se fosse o seu passe, né, de liberdade para você ficar tranquila e você ir lá para os Estados Unidos, ok? Você não pode ficar aqui porque se você ficar aqui vai acontecer com você algo que a gente não quer, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu com os pais. Ele não queria que acontecesse com ela. Então, depois ela chega nos Estados Unidos, acaba conhecendo o tio Emílio e aí lá ela pede para ele que treine ela, né? Que ela seja treinada para ela poder se vingar daqueles caras. E esse é o primeiro momento que a gente consegue entender aí as motivações, né? O que fez, os fatos, os acontecimentos que fizeram ela querer se tornar uma assassina profissional. Emílio matricula a Cataleia na melhor escola, pois ele quer que ela seja uma assassina inteligente. Passando para avisar aqui, galera, que aqui no canal, tá? A gente só faz vídeo de análise e de resumo. A gente não posta o conteúdo dos filmes, até porque isso vai contra as políticas do YouTube. Então a gente pode sofrer penalidade e tal, e até perder mesmo o canal, né? Então isso é uma coisa que a gente não quer. Então por isso aqui a gente não coloca assim as imagens dos filmes, né? A gente só faz a análise aqui, o resumo, conversa com vocês, fala com vocês sobre o filme, sobre o que a gente acha. E é isso, né? Então agora, depois de um tempo, depois de estudar e depois desse tempo de treinamento, a Cataleia acaba virando o que ela mais queria, né? Que era ser uma assassina profissional e muito bem treinada. Agora ela é uma mulher muito habilidosa para poder cumprir os objetivos dela, né? Então ela consegue disparar em um prisioneiro vigiado de dentro de um presídio, enquanto enquadra a guarda prisional. Enquanto está presa, ela em uma cela trancada na seção feminina do mesmo presídio, Cataleia vai para o apartamento de Danny, um pintor e seu quase namorado. Danny sabe pouco sobre ela e só conhece ela como Jennifer. Então você vê que ela também não queria ser muito identificada, ela queria logicamente passar despercebida para que ninguém suspeitasse dos planos dela, né? O agente especial do FBI, Ross, chega à prisão e percebe que a vítima é a mais recente de uma série de assassinatos que ele vem rastreando nos últimos 4 anos. 22 ao todo. Eles chamam o agressor de The Tag Killer, devido à marca que o assassino deixa no peito, a flor Cataleia. Você vê que eles já estavam investigando alguma coisa que estava acontecendo, uma pessoa que já estava há bastante tempo fazendo muitas outras e de arrasta, mas ele deixava uma identificação, tipo, ao mesmo tempo que ela queria passar despercebida, que ninguém soubesse a verdadeira identidade dela, também ela queria deixar uma marca
e sabe em quem ela acabava com a vida ali do cara, quem ia de arrasta ali pelas mãos dela, ela também deixava uma marca porque ela queria que todos soubessem que alguém específico, né? Alguém tinha um propósito com aquilo, não era só, pô, fez por fazer, fez por. Não, existe um propósito, né? E aquela marca tava querendo dizer isso, né? Que alguém estava fazendo aquilo e tinha um propósito naquilo, não era simplesmente por fazer, né? Então, o agente da CIA, Richard, viajava para Nova Orleans para uma viagem fortemente vigiada. Para uma vila fortemente vigiada. É a casa de Dom Luiz, que foi trazido para os Estados Unidos pela CIA em troca de informações. Richard mostra-lhe o hit das celas da prisão, mas Luiz nega que tenha tido algo a ver com, com que tenha tido algo a ver com isso, né? Luiz suspeita que Cataleia esteja por trás dos assassinatos e pede a Marco para lidar com isso. Ross realiza uma reunião sobre o Tag Killer e suas inúmeras vítimas. Ele conclui que uma das pessoas na cadeia acabou com o alvo e precisam descobrir quem é. Enquanto isso, Cataleia vai ver Emílio, mostra ali o papel com o cartão de visita e um gerente de Ed criou um esquema e roubou bilhões e fugiu do país. As pessoas querem que ele suma, né? Que ele desapareça, né? Pessoal, só lembrando que às vezes eu falo em código algumas palavras aqui, porque o YouTube, não é que o YouTube não permite, né? Mas aí ele acaba restringindo, né? Porque algumas palavras que têm um teor um pouco mais pesado, né? Como esse tipo de canal e muitos filmes que a gente aborda aqui tem um público muito amplo, então a gente às vezes evita de falar algumas palavras para que o YouTube não acabe restringindo até mesmo o alcance ou a gente acabe levando algum tipo de penalidade. Então eu acabo trocando algumas palavras ali para acabar não falando, mas sei que vocês vão perceber quando eu estiver falando de alguma coisa específica eu vou estar trocando algumas palavras, beleza? Então, Ross ele estava no escritório do FBI examinando imagens de segurança, né? Alguns de seus agentes pensam que o assassino é Cataleia. A essa altura, eles já tinham alguma suspeita, né? A história pula, né? Tem uma passagem de tempo de quando ela é pequena ali e o tio dela tem ali o pensamento de matricular ela na melhor escola, porque ele quer que ela seja, além de ser boa de mira, além dela ser boa naquilo que ela quer fazer, ele também quer que ela seja inteligente, o que é muito importante, né? Ela unir essas duas habilidades vai fazer ela ser muito melhor do que ela imaginaria que poderia ser, né? Então tem uma passagem de tempo aí e aí depois a gente já pula para uma outra parte onde está acontecendo uma investigação sobre um serial killer que quando ele acaba com as vítimas dele ele deixa uma marca que é a flor cataleia, né? Para quem não sabe, cataleia é uma flor, né? E também é um nome da colombiana e toda vez que ela acabava com a vida de um dos inimigos, quem ela estava caçando, né? Procurando em busca de vingança ela deixava uma marca, porque ela queria que as pessoas soubessem que alguém, né, alguém específico estava fazendo aquilo e tinha um propósito para poder fazer aquilo. Tá? Mas então aí eles começaram a suspeitar que era ela, né? Que ela estava por trás, que ela era, na verdade, esse serial killer que eles estavam investigando, né? Aí, né, e aí agora em um outro momento, passando agora indo para o México, né, na mansão do gerente, que ele vive na opulência cercada de mulheres deslumbrantes, ele tem um aquário de tubarões. Olha só a luxúria, né, onde o cara vive. Inclusive o cara tem um aquário de tubarões debaixo da sala dele. Cataleia nada pelo aquário e empurra uma tampa de vidro para entrar na mansão. Tá? Ela já está se espreitando depois de todo o treinamento que ela recebeu, de todas as habilidades que ela desenvolveu, que ela adquiriu. Agora ela vai partir para a ação e para a conclusão do que ela quer fazer, que é caçar e se vingar do que fizeram com a família dela, né? Então
O gestor do fundo de Ed se levanta e percebe que Cataleia escreveu sobre ele, né? Ela deixou uma mensagem, ela escreveu ladrão e o design da flor. Ele anda por sua mansão e percebe que todos os seus guardas já foram dessa para melhor. Ela não deixou ninguém vivo para contar a história. Ela queria que no final ficasse só ela e ele para que eles pudessem resolver o problema que ela tinha, né? Que eles tinham ali. Cataleia dispara nas pernas dele primeiro. Ela não vai fazer isso de uma vez, de jeito nenhum. Ela vai querer fazer isso em partes, né? E ela vai curtir ali cada momento, cada vez cada minuto restante, né, de vida que aquele cara tiver. Ela quer estar lá e quer acompanhar, porque isso é o propósito, é o objetivo da vida dela. Foi para isso que ela treinou tanto tempo, né? Então, ela primeiro disparou nas pernas dele. O homem implora para que ela não acabe com ele, né? Cataleia dispara de novo no peito dele e ele cai na piscina aberta. O sangue flui e os tubarões comem o cara vivo em segundos, né? Ross está olhando para um cartão de visita do Tag Killer, já em um outro momento. Aqui a gente está falando já do detetive Ross, né? O filme ele é vários momentos diferentes, né? Ele acaba pulando daqui, por exemplo, teve essa cena agora onde ela tá lá fazendo o objetivo dela, e agora a gente vai pular para uma outra cena porque tem um lado da investigação, né? Eles estão querendo saber quem é que tá fazendo tudo isso e deixando essa marca. Então agora eles vão investigar. Então, Ross está olhando para um cartão de visita do Tag Killer quando o carteiro dá-lhe uma pista vital: a flor Cataleia, que só cresce na Colômbia. Ross tenta vinculá-lo aos casos abertos em Colômbia, mas tem acesso negado devido à jurisdição da CIA. Ross liga para Richard e pede autorização, mas Richard se esquiva do problema. Ele pressiona Luiz para resolver a questão. Macro recorre e busca porta a porta em Chicago para encontrar Cataleia, passando para avisar mais uma vez, pessoal, que aqui é só análise e resumo, beleza? Deixa aquele like lá para fortalecer. Cataleia se encontra com Emílio e ele tem visto no jornal, né? Cataleia não parou com o seu cartão de visita. As pessoas estão procurando por eles, mostrando que 8 pessoas foram de arrasta em um bar, sendo uma delas amiga de Emílio. Você está aposentando, Emílio diz-lhe, né? Emílio falou para ela. Cataleia se recusa a desistir, né? Ele quer que ela pare, que ela se aposente, porque ele tá vendo as proporções que isso está tomando, né? Já tem a CIA, um monte de gente investigando, correndo atrás dela, mas ela não vai parar enquanto ela não alcançar o que ela deseja, né? O objetivo dela, que é vingança. Então depois ele pede para ela parar, né? Danny mostra a foto de Cataleia para um amigo que liga para sua cunhada, que é policial, para verificar se Cataleia ou Jennifer é legítima. Quando Danny está distraído, ele envia a foto para o policial Ross. Aí ele aí, ó. Tá vendo, uma coisa vai ligando na outra. O amigo de um amigo que tem alguém, um parente que é da polícia, e acabou ligando uma coisa na outra e ajudando a investigação e ajudando a chegar até ela, né? Ross está em seu computador quando ele é pingado, né? quando chega fotos, né, de Cataleia, ele rastreia o sinal até a outra delegacia. Ross compara a foto com as imagens de segurança da prisão e Cataleia é a mulher que ele procura. Pronto, agora ele conseguiu ligar os pontos, né? Pô, a mina deixa uma marca no corpo, né, das pessoas, e essa marca é o nome dela, né? A flor que é o nome dela. Então, não ia ser um trabalho muito difícil, né? Se a gente for ver aí. E justamente ela estava presa, então, pô, o nome dela estava nos dados e tudo, e lá não estava como Jennifer. Jennifer é só um pseudônimo que ela usava para poder se camuflar e ninguém saber quem ela era de verdade, mas o nome dela verdadeiro estava nos arquivos da prisão e um monte de lugar. Então, por mais que ela tenha sido treinada, por mais que ela tenha ido para a escola para se tornar inteligente, para poder cumprir aquele objetivo dela, ela teve também algumas falhas, né? Algumas coisas ela acabou falhando e deixando aí mais fácil, né, para lá para os agentes poder investigar. Naquela noite,
Danny menciona a foto para Cataleya e ela imediatamente deixa o apartamento. A equipe da SWAT já está do lado de fora. Cataleya consegue escapar através de uma rota de fuga planejada. Ela vai até Emílio e o encontra já sem vida. Ela quebra, né? Cataleya, pô, ela fica muito triste. O tio dela era a única pessoa quem ela tinha agora, o único parente, a única pessoa próxima dela ali era quem ela tinha e por conta do objetivo dela, isso acabou também atingindo as pessoas em volta dela. E também porque o Danny acabou vacilando e vazando a foto dela e facilitando a investigação da CIA, né, dos policiais. Então, Cataleya encontra Ross em seu apartamento e ele diz sobre Dom Luiz e pede que ela se aproxime de Richard para obter informações sobre Dom. Ross tem que concordar, pois Cataleya promete que vai acabar com a sua família se ele não o fizer. Richard se recusa, mas Cataleya dispara contra ele. Quando Ross está encontrando, Richard dá a Ross o endereço de Dom Luiz. É, Cataleya vai à garagem de Pepe e ela pega alguns equipamentos, né? Ela vê os dois cachorros e os leva. Cataleya ataca a casa de Dom. Ela acaba com a vida de todos os homens e enfrenta Marco e também acaba com ele em combate corpo a corpo. Luiz tenta fugir em uma van quando Cataleya liga o telefone de Marco. Tinha colocado os cães de Pepe na nossa, e agora os cachorros vão acabar com a vida do cara, né? Ela colocou justamente o cachorro lá na van onde ele ia tentar fugir. Quando ele entrou, os cachorros estavam lá e vocês já sabem o que aconteceu com eles, né? Danny foi levado sob custódia por Ross e pelo FBI. Danny sabe pouco e diz isso a Ross, né? Pô, ele conhecia ela pouco, né? Ele não sabia muita coisa sobre ela, até porque ela não contava, né? E aí também ela não podia contar se com uma foto, né? Já deu no que deu e o cara ajudou na investigação só de vazar uma foto. Imagina se ela tivesse contado mais sobre a vida dela para ele, ele teria aberto a boca aí pra CIA, pro FBI, a contar tudo a verdade sobre os objetivos dela, né? Então, Danny pede café e Ross vai buscar, né? Danny recebe uma ligação de Cataleya e ela diz que está bem e ele tem 40 segundos antes de rastrear a chamada. Então é tempo suficiente para fazer 3 perguntas. Ele pergunta seu nome verdadeiro e ela diz que é Cataleya. Danny pergunta se um dia, né, ele vai voltar. Cataleya diz que talvez um dia consiga. Danny tem apenas segundos agora e ele diz eu te amo. Danny diz que Danny diz e faz Cataleya chorar. Ross ordena que ele entregue o telefone, mas Cataleya desliga antes que ele possa obter qualquer coisa dela. Ross olha para o telefone e diz a Danny que ele está livre para ir, passando para Cataleya coloca óculos escuros e entra em um ônibus para um destino desconhecido. Uma jovem em Bogotá testemunha o assassinato de seus pais e cresce para ser uma assassina fria. Uma jovem mulher cresce para ser uma assassina fria depois de testemunhar o assassinato de seus pais quando ainda era uma pequena jovem em Bogotá. Ela trabalha para o seu tio como assassina de aluguel, mas em seu tempo pessoal é gasto se envolvendo em assassinatos de vigilantes que ela espera que a levem ao seu alvo final, o mafioso responsável por assassinar os seus pais. No início dos anos de 1990, em Bogotá, depois de testemunhar terrivelmente o assassinato de seus pais pelos capangas colombianos do chefão do tráfico Dom Luiz, a inocente Cataleya, de apenas 9 anos, é escolhida por seu tio gangster de Chicago, Emílio, para começar uma nova vida. Agora quase 15 anos depois, a frágil garota se tornou uma assassina profissional de sangue frio, empenhada em vingar a sua família. No entanto,
O agente especial do FBI, Ross, está atrás dela. Seguindo um rastro aparentemente interminável de cadáveres, Cataleia jurou vingança. Será que ela vai provar o doce fruto da retribuição? Anna é uma assassina criada por Moody, depois que ele a descobriu após um massacre onde ela acabou com a vida de 4 homens que a sequestraram e assassinaram sua família. Durante anos, eles atravessaram o mundo e completaram contratos de alto nível na Inglaterra, onde ela administra uma loja de livros raros. E ele mora em uma mansão. Ela encontra Rembrandt pela primeira vez em sua loja quando ele entra para o pretexto de comprar um presente. Atualmente, Anna e Moody acabam com a vida com o chefe da máfia renomado, tomando seu filho como refém e usando-o como isca. Depois que Moody é brutalmente assassinado, ele decide buscar vingança. Ela acredita que seu último alvo é Edward Reyes, né? E ele está envolvido. Ela, portanto, decide localizá-lo no Vietnã. Enquanto lá, ela descobre Vou, o assistente de Edward. Ela marca uma reunião com Vou, mas Duquette acaba com a vida dele, impedindo que Vou de divulgar qualquer informação para Anna. Anna ataca Duque e é capturada após uma perseguição. Duque a tortura para ver por que ela está atrás do filho de Edward. Rembrandt visita Anna na cela e diz que ele, como Duque, trabalha para a mesma pessoa, mas diz que seus métodos são diferentes dele e ele não estava envolvido com os disparos na biblioteca. Depois que Duque sai, a gangue vai para sua cela e tenta enforcá-la, mas ela os derrota e escapa. Rembrandt culpa Duque e seus métodos duros por sua fuga. Depois de um jantar entre Rembrandt e Anna, Rembrandt entra em uma briga de rua com bandidos locais contratados por Duque, mas sobrevive. Enquanto isso, Anna acaba com Duque. Rembrandt chega e vê que Duque foi enforcado. Sem saber de Anna, ela o embosca e briga com ele, mas no final eles decidem fazer outra coisa, né? Brigar de outro jeito. Enquanto caminhava na rua, Anna é atingida por um dos homens de Edward, mas é resgatada por Moody, que parece estar vivo. Moody revela que ele forjou o seu desaparecimento, né, disfarçando sua tentativa de assassinato como ele mesmo tivesse disparado no rosto do seu agressor para que ele não pudesse ser identificado. Edward realiza um banquete e toma precauções extremas para evitar qualquer intrusão. Anna se disfarça de garçonete e quando tenta assassinar Edward, é detectada e impedida por Rembrandt. Anna escapa durante o caos que se segue, mas Rembrandt a segue. Enquanto isso, Moody se infiltra no bunker seguro de Edward. Edward revela que forjou o seu desaparecimento para proteger seu filho, mas Moody não é convencido por causa da sua maldade. Anna escapou do banquete depois que Moody detona uma bomba, assassinando acabando com a si mesmo e também com o Edward. Em um flashback, Anna testemunha sua mãe decapitando e é capturada e levada por uma gangue para o local mostrado no início do filme. O líder da gangue monta uma dos dois dispositivos ali, desmontadas, deitadas em uma mesa, enquanto a jovem Anna assiste, memorizando os passos. O líder da máfia deixa brevemente a sala. Quando ele retorna, Anna acaba com toda a multidão depois de montar o segundo dispositivo. Em Bogotá, na Colômbia, o barão das drogas Dom Luiz Soldavel envia seu executor Marco e uma gangue de homens fortemente, né, equipados para acabar com seu associado Fábio e sua família, porque Fábio o desafiou ao tentar deixar sua vida
criminosa para trás. Fábio dá à sua filha Cataleia, de 9 anos, um cartão de memória de computador, Smart Media, carregado com informações sobre os negócios de Dom Luiz e diz que é seu passaporte. Ele também lhe dá o endereço de seu tio Emílio em Chicago, que cuidará dela. Finalmente, ela chega é, com o calor de orquídea Cataleia de sua mãe, depois que Fábio e sua esposa Alice são assassinados a tiros. Cataleia foge e busca o asilo na embaixada dos Estados Unidos. Ela consegue passagem para os Estados Unidos depois de entregar o cartão de memória ao pessoal da embaixada. Já estava tudo meio que orquestrado, né? É bem capaz que o pai dela, por ser um sócio, né, trabalhava ali para um grande chefe de um cartel muito poderoso. É muito capaz que ele já tenha até feito de antecipado, ter feito algum acordo com a embaixada para que aquele cartão de memória fosse realmente o passaporte dela, para ela poder entrar nos Estados Unidos e ficar lá como uma refugiada, enfim, para sair da mira é, do cartel, né, lá dos criminosos, enfim. É, embora as autoridades americanas tentem transferi-la, né, para o sistema de adoção, Cataleya rastreia seu tio em Chicago e pede que ele a treine como uma assassina profissional. É, passando para avisar, rapaziada, mais uma vez que aqui a gente só faz análise, beleza? Aí resumo dos filmes. Já vou pedir também para você deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos na hora em que a gente postar, beleza? Então, continuando, né? Cataleya, agora adulta, tornou-se uma assassina talentosa. Emílio atua como seu corretor, fornecendo-lhe contratos. A cada assassinato que comete, ela deixa sua assinatura, a flor de Cataleya, na esperança de um dia chamar a atenção de Dom Luiz para se vingar. Ela então confronta Ross em sua casa e ameaça sua esposa e filhos, forçando-o a entrar em contato com o agente da CIA, Steve Richard, que ela sabe que está protegendo Dom Luiz da lei em troca da sua cooperação com as autoridades americanas. Depois que ela deixa claro para Richard que sabe onde encontrar sua família, ele lhe dá a localização de Don Corleone. Enquanto isso, Dom Luiz descobre que Cataleya está viva e organiza seus homens para acabar com ela, mas ela os embosca primeiro e acaba com toda a gangue. Ela também confronta e acaba com Marco antes que Dom Luiz fuja e jure vingança. Cataleya, tendo plantado seus cães de ataque especialmente treinados em seu veículo de fuga, ordena que despedacem Don Corleone. Danny é visto pela última vez sendo interrogado por Ross, mas quando o agente sai, Cataleya liga para ele e ele dá um telefone público antes de escapar em um ônibus. Ela liga, né, de um telefone público para ele antes dela escapar em um ônibus, né? O filme conta sobre Cataleya, né, interpretada por Zoe Saldanha, que testemunhou o assassinato de seus pais quando era apenas uma menina. Agora trabalha para o seu tio como uma assassina profissional, mas não consegue esquecer seu objetivo maior, que é se vingar daqueles que tiraram a vida da sua família, né? Acabou com aqueles quem ela amava e ela acabou presenciando quando ainda era muito nova. Para isso, os mafiosos que cometeram essas atitudes, né, esses atos, sentiram o gosto de sua vingança. O pai de Cataleya foi executado pelo chefe deles, o dono do cartel local, e também ela acaba fugindo para os Estados Unidos. Lá o seu tio Marco a acolhe na família e no negócio de assassinos de aluguel, mas treinada para ser uma exímia executora. Cataleya adulta está focada em se vingar dos responsáveis pelo assassinato dos seus pais. No entanto, isso chama a atenção do FBI e de um braço corrupto da CIA. Trava-se então uma corrida entre as investigações desses órgãos e a saga justiceira de Cataleya.
Cataleia também é uma mulher que extravasa sua sensualidade quando está com o seu namorado estadunidense. Mas esse relacionamento amoroso cria um grande dilema, pois apesar dela querer se envolver profundamente, não pode revelar quem realmente é. Por outro lado, ela enfrenta o conflito entre a obsessão pela vingança e as recomendações de segurança de seu tio. O pico de dramaticidade da personagem está no confronto dela com um agente do FBI. Na França, ela sequestra seu novo alvo, o empresário inglês Peter Hamilton, consultor financeiro do Fundo Monetário Internacional. Antes de acabar com ele, ela questiona sobre por que alguém que alguém quer que sem que ela saiba, outra mulher escuta eletronicamente a conversa. Mais tarde, é revelado que Peter havia roubado fundos do FMI, lavagem de dinheiro e adulteração eleitoral. Passando depois, Ava voa para Boston, onde visita sua irmã Judy e sua mãe Bob, que está hospitalizada por dor de mas não os vê há 8 anos, né? Desconhecida de Ava que está sendo rastreada durante sua visita a Boston. Ava era uma era uma estudante heterossexual que sofreu um acidente em que perdeu a vontade de viver. Ela usava entorpecentes, ela serviu no exército onde conheceu seu manipulador, Duke. Ela recebeu uma dispensa honrosa do exército, teve dificuldade em se adaptar à vida civil e finalmente se juntou à companhia de assassinos particulares de Duke. O manipulador de Ava e ex-superior do exército Duke a envia para a Arábia Saudita para acabar com o general alemão. Duke insistiu que esta é uma operação sensível e que tinha que parecer de causas naturais. Ava atrai o general para uma armadilha e injeta-lhe um veneno para fazer parecer que ele teve um ataque cardíaco. Ela é interrompida pelos seguranças do general. Segue-se então vários disparos, deixando todos os homens caídos no chão sem vida, e ela escapa do hotel, mas a sua foto é capturada pelo circuito interno de filmagem, né? Ela então tem que lutar pelas ruas para fugir, onde Duke viaja para Na Colômbia Britânica, Duke se encontra com o seu superior, Simon. A filha de Simon, Camille, é a mulher que já havia escutado o hit de Ava. Simon acredita que Ava é um passivo que seu questionamento de metas demonstra comprometimento insuficiente com a operação. Depois que Duke sai, Simon reafirma o golpe em Ava. Ele também confirma que Camille que ele cometeu o erro de informação deliberadamente em Riyadh. Então Ava seria e acabar com ela e Duke nunca suspeitaria dele. Ava mata Ava acaba com seu agressor e então confronta Duke, que insiste que foi um ataque aleatório de viciados em drogas. Ele também convence Ava que a companhia não teve nada a ver com o ataque a ela. Naquela noite, Ava vai jantar com Judy e Michael, mas a conversa deles não vai bem. Ainda está interessado em Ava. Na manhã seguinte, Judy encontra Ava e diz que Michael está desaparecido, percebendo que ele começou a jogar novamente. Ava o resgata de uma toca de jogo administrada por uma mulher, a quem Michael estava devendo $75.000. Duke revisita Simon e revela que sabia que Ava estava preparada. Uma luta se segue entre os dois homens, resultando em Simon acabando com a vida de Duke. Ele envia um vídeo disso para Duke, para Ava, né? Ava, de coração partido, vai até a casa de Judy onde convida Michael para
correr, mas ele recusa, revelando que Judy está grávida. Ava vai para a casa de Tony, onde ela acaba com alguns de seus homens, antes de dar a Tony um saco de dinheiro para pagar a dívida de Michael. Ava começa a enforcar Tony e está prestes a quebrar o seu pescoço, mas depois muda de ideia, deixando-o viver enquanto avisa para ficar longe de Michael. De volta ao hotel, Ava é atacada por Simon. Eles lutam, com ambos sofrendo ferimentos graves. Exausto, Simon foge quando o alarme de incêndio dispara, avisando Ava que ele acabará com ela se a ver novamente. Ava persegue Simon, encurralando e acabando com ele sob a ponte Zaken. Ava vai até a casa de sua irmã, avisando Judy para deixar o país e dando-lhe o número para uma conta bancária na Suíça preenchida com ganhos de Ava. Antes dela sair, Michael lhe dá uma carta de Duke que diz que ele está feliz com como sua vida acabou. Enquanto caminha pela rua, Ava é perseguida pela filha de Simon e Camille. Então agora, o filme retorna para Rembrandt, que recebe uma mensagem de texto de Anna. Ele vai até as coordenadas dadas na mensagem de texto e encontra Anna. Eles apontam um para o outro e os dois disparam. Os dois disparam, né? Anna pode ser vista deixando o local um dia depois do funeral do vice-presidente dos Estados Unidos. Salt entra na igreja, apesar da forte segurança, e acaba disparando contra o presidente, cavando o chão e deixando cair no nível abaixo, onde ele fica alguns segundos sozinha com ele antes que a segurança chegue. Então se entrega em vez de acabar com ele, e é declarado sem vida. Salt escapa novamente e vai para uma bolsa onde Orlov está escondido com outros agentes americanos adormecidos. Em uma série de flashbacks, Salt relembra ter crescido na União Soviética e sido treinado com outros garotos. Ele se lembra de ter trocado com uma garota americana, a verdadeira Evelyn Salt. Depois que a menina e seus pais foram dessa para melhor em um acidente de carro na União Soviética. Isso faz com que ela tenha acesso à América ao assumir a identidade da outra pessoa. Evelyn passando para a... Na barca, Orlov a recebe de volta e manda acabar com o marido na frente dela. Quando Salt não mostra nenhuma reação, Orlov está convencido de que ela é leal e começa a informá-la sobre sua próxima missão. Ela deve se encontrar com outro K que a ajudará a acabar com o presidente americano. Salt então vira e acaba com Orlov e os outros agentes antes de sair. Ela então se encontra com o inconsciente K. Schneider, que usa sua capa como ligação tcheca da OTAN para levar Salt para a Casa Branca. Disfarçando-a de homem, uma vez lá dentro, Schneider lança um ataque suicida para forçar os agentes a mover o presidente para um bunker subterrâneo acompanhado por Winter. Salt o segue e consegue entrar no bunker antes que ele seja lacrado. O presidente dos Estados Unidos descobre que a Rússia mobilizou seu arsenal nuclear em resposta ao assassinato de seu presidente. Ele ordena que todos os mísseis e tudo mais arsenal nuclear dos Estados Unidos sejam preparados em resposta. Depois de ver Evelyn ter entrado no bunker, Winter surpreendentemente acaba com todos, exceto o presidente. Ele se apresenta como Nikolai Tarkovsky, um outro membro da KA. O Winter incapacita o presidente e começa a apontar mísseis nucleares contra Meca, Teherã, para incitar 1 bilhão de muçulmanos contra os Estados Unidos. Salt tenta persuadir Winter e deixá-la entrar na cela selada. Mas então ele vê uma reportagem na televisão dizendo que o presidente está vivo e bem. Salt havia colocado veneno de aranha na bala que usou para disparar no presidente da Rússia, simulando
como se ele tivesse, né, ido de arrasta, mas na verdade ele não foi. O Winter recusa sua entrada e revela que o sequestro e assassinato de Mike e sua capa explodida foram todas suas ideias. O Winter planeja colocar toda a culpa pelos ataques nucleares em Salt. Salt invade a sala antes que ele possa lançar os mísseis. Os dois lutam pelo controle do arsenal nuclear e com Salt abordando os ataques de mísseis antes de ser capturado, né, passando. Enquanto Salt está sendo levada e acorrentada, Winter pega uma tesoura planejando acabar com ela. Enquanto ela é levada por ele, ela inesperadamente prende sua corrente de algema no pescoço de Winter e pula o corrimão da escada, estrangulando até não haver mais vida naquela pessoa. No passeio de helicóptero para ser interrogado, Peabody a questiona. Salt explica que ela acabou com Winter porque ele orquestrou o assassinato de seu marido e promete caçar os agentes restantes do KA. Se liberta oferecendo o fato de que ela deixou o Peabody viver como prova, bem como o fato de que ela realmente não acabou com o presidente russo. Peabody é convencida depois de receber um texto de que as impressões digitais de Salt foram encontradas na balsa onde os agentes dormentes foram assassinados e encontrados na balsa, né? Saltando do helicóptero para o rio Potomac, abaixo e escapando para a floresta, Mallory entra em uma lanchonete no norte do estado de Nova York e espera. Um carro chega e Aaron se junta a ela. Depois de uma breve conversa sobre seu patrão, Aaron ordena que Mallory entre em seu carro. Ela se recusa e eles brigam, com Aaron quase capturando Mallory antes da intervenção de Scott. Um cliente na lanchonete permite que Mallory quebre o braço de Aaron, o deixe inconsciente e escape com Scott no carro de Scott. Mallory diz a Scott que tanto ela quanto Aaron são contratados de uma empresa privada contratada pelo governo americano para tarefas secretas de operação. Uma semana antes, em uma reunião entre o agente do governo Koblenz e seu contato Rodrigo, o ex-namorado de Mallory e diretor da empresa Kenneth. A empresa foi contratada para resgatar Jiang, que está detido em Barcelona. Mallory e sua equipe, que inclui Aaron, conseguem resgatar Jiang e entregá-lo a Rodrigo. Pouco tempo depois, Mallory é abordada por Kenneth, que insiste que ela empreende o que ele afirma ser uma tarefa fácil, posar como a esposa do agente britânico Paul. Durante uma missão em Dublin, Mallory concorda e acompanha Paul a uma festa em Hillsborough House, onde eles se encontram com seu contato Studer. Paul se encontra com Studer novamente enquanto Mallory observa de longe. Ele vê Paul entrando em um celeiro e depois que ela sai, ele entra nele para encontrar Jiang sem vida, segurando em sua mão um broche que Kenneth exigiu que ele usasse como um sinal de reconhecimento para o seu inicial com Paul. É,
Yes,